Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje segunda-feira, dia 7 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum, e nós estamos aí, já adiantados no mês de agosto, já estaremos aí celebrando a Assunção da Virgem Maria. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos, o deserto é o lugar da meditação, é o lugar do encontro com Deus, também é o lugar de refazer as forças, é o lugar da penitência, é o lugar do esvaziar-se de si mesmo e ser preenchido pela graça de Deus. Jesus soube da morte do seu primo João Batista. Jesus soube da tragédia que aconteceu a João, do modo como João foi martirizado. E Jesus, que o amava, decidiu retirar-se para poder viver o luto, para poder rezar e meditar sobre o que havia acontecido. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, um verdadeiro profeta, um homem de Deus, um enviado, um ungido, nunca consegue ficar só, porque as pessoas têm a necessidade de estarem com ele para conhecerem mais a Deus e para beberem da fonte da vida verdadeira. E as multidões foram a Jesus. E de repente havia se formado ali ao redor de Jesus uma multidão incalculável. Já vinha tarde, a noite já estava chegando, e os discípulos, preocupados com aquele povo, disseram a Jesus: manda que eles vão às vilas para poderem comprar comida. E vejam aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece. Jesus coloca no colo dos discípulos a responsabilidade e o pastoreio daquele povo. Jesus diz: eles não precisam ir às vilas, dai-lhes vós mesmos de comer. Essa palavra do Senhor hoje é dirigida a nós. Nós que vamos à igreja, nós que celebramos com o sacerdote e toda a comunidade a Eucaristia, nós que damos a Deus o nosso dízimo, nós que participamos de algum movimento pastoral, nós que fazemos direção espiritual, que meditamos essa palavra, nós temos os recursos e a graça de Deus para nós mesmos darmos aos nossos irmãos o pão de cada dia. E não apenas o pão material, mas sobretudo o pão da palavra. Aquilo que o Senhor diz a nós na nossa oração pessoal, ou você não reza. Aquilo que o Senhor, através da meditação da palavra, faz chegar ao meu coração, ou você não medita a palavra. Nós temos alimento concreto, aquele que nós recebemos na Eucaristia. Ou você não tem ido à missa, você não tem se confessado, não tem recebido Jesus, o sacramento verdadeiro da vida eterna. Se eu participo verdadeiramente da comunidade cristã, se eu sou trigo, eu sou chamado a alimentar os meus irmãos e irmãs com aquilo que o Senhor faz em mim e pode fazer através de mim. Chega, meus irmãos e minhas irmãs, de cristãos acomodados.
Chega de gente que espera apenas de nós sacerdotes, dos bispos, diáconos ou do Santo Padre, ou mesmo das comunidades religiosas, o saciar a fome espiritual e até mesmo física dos nossos irmãos e irmãs. Chega, é missão de todos nós. É trabalho nosso, todos nós fomos chamados para isso, para darmos testemunha diante dos homens do Cristo que habita em nós, que sustenta a nossa vida e nos santifica. Nós fomos chamados a isso, a mostrar ao mundo que o Senhor vive, reina e está para sempre conosco. Nós podemos partilhar as nossas experiências. Todos nós somos capazes de dar uma palavra de conforto e ânimo a um irmão que sofre. Todos nós podemos ir a um hospital para rezar com os doentes. Todos nós podemos organizar ações sociais para ajudar os idosos, os enfermos, para ajudarmos crianças necessitadas. Todos nós podemos formar um grupo de partilha e meditação da Palavra de Deus. Todos nós podemos ser apóstolos de Jesus. Quando Jesus multiplicou o pão, quando Jesus fez aquele milagre e saciou toda aquela multidão, os discípulos entenderam que eles não estavam com um homem qualquer, mas eles estavam com Deus. E compreenderam depois que eles também, quando o Senhor os capacitasse, poderiam fazer o mesmo. E se nós tomamos a vida dos apóstolos, se nós lemos as suas histórias, as narrativas do seu trabalho, nós percebemos que eles também fizeram coisas ainda maiores do que aquelas que Jesus fez. Ora, nós não podemos nos acovardar. Não podemos achar que não é conosco o trabalho que o Senhor nos chama a fazer. É nosso, é de nossa responsabilidade. E por quê? Porque nós fomos batizados. Nós fomos marcados com o selo do Espírito Santo. Nós temos a graça de Deus em nós, a não ser que nós estejamos em pecado mortal. Porque uma vez em pecado mortal, a graça é cancelada na nossa vida. Mas se eu estou, busco o arrependimento, busco a conversão e retomo o meu caminho. Hoje, eu quero te convidar a alimentar as pessoas que vierem a ti. Seja com uma ajuda material, mas sobretudo com ajuda espiritual. Não deixe ninguém que passar hoje pela sua vida sem um pouco da sua experiência de Deus. Não deixe de anunciar Jesus. Fale de Jesus. Mostre Jesus ao mundo e partilhe o que o Senhor tem feito por ti. Que Deus te abençoe e até amanhã.